Eu espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Quem aí tá gostando da nossa série maravilhosa, lendo provérbios, provérbios, provérbios. Eu tô amando, tô simplesmente apaixonada por essa nossa série. E agora começa a ser mais legal ainda, porque a partir do versículo do capítulo 5, que é o capítulo de hoje, Provérbios começa a dar algumas instruções mais específicas, mais direcionadas para as coisas da vida. Então, sem mais delongas, bora começar a leitura do capítulo 5 de Provérbios. Dessa vez, para o capítulo de hoje, eu estou com a minha Bíblia de papel. Então, bora ler, né? Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Já começa como? Do jeito que a gente conhece. Deus frisando para que os mandamentos sejam guardados e obedecidos, para que a gente possa ter inteligência e discernimento e sabedoria, se apoiando na inteligência e na sabedoria do Todo-Poderoso Deus. Versículo 2: para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e constante e cortante como uma espada de dois gumes. O título do capítulo 5 está como advertência contra imoralidade. Então aqui, quando fala da mulher, ele está falando, lembra no capítulo anterior, Provérbios falou sobre adultério, sobre adultério, traição, perversidade, e ele cita a mulher novamente. E aqui ele cita de novo que a mulher que te atrai para fazer o mal, e não só necessariamente a mulher, mas também o homem que te atrai para fazer o mal, transmite essa mensagem doce como mel, como se fosse algo perfeito, maravilhoso, como se você nunca fosse arrepender e fosse a melhor coisa de toda a sua vida. Mas o fim que isso leva é trágico, é a conhecida morte espiritual, que eu já comentei aqui com vocês. Então, aqui ele nos deixa claro que o pecado, e especificamente o da imoralidade, mas o pecado no geral, é algo que nos atrai muito, parece ser muito satisfatório, muito gostoso, e realmente é gostoso, mas é um gosto bom naquele momento, porque depois daquilo vem o gosto amargo do pecado, vem as consequências, vem o arrependimento, vem o sofrimento, vem muitas coisas que provocam a morte espiritual. Então se atente a isso, ele tá querendo aqui nos dizer. Mas o seu fim é amargo como fel cortante. Versículo 5: os seus pés descem para a morte. Versículo 5: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Deixou claro aqui para onde é que leva, né, o pecado: para o inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não os conhece, não os sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Que ele tá falando aqui: fuja do pecado,
sai correndo para que a desgraça não te alcance. Porque quando a gente vive uma vida de pecado, a gente passo a passo vai nos levando à ruína. Então a gente começa a colher as consequências, viver uma vida amarga, uma vida que a gente nem entende porque que ela é tão sofrida. E vem aquele vazio porque Deus se afasta, começa a se afastar de nós, porque Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E isso nos leva à morte espiritual e depois à nossa ruína completa. Então Ele está nos alertando: fuja do pecado, fuja da mulher, fuja do homem, fuja do que é mal, fuja do que é caminho torto, porque as consequências nos levam ao inferno. No fim, versículo 11: no fim da sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Ele tá falando assim: vai chegar um tempo no final da sua vida que você vai se arrepender de ter vivido dessa forma. E você vai falar: meu Deus, como eu não dei atenção à tua palavra, como muitas pessoas tentaram me apresentar a palavra e eu não guardei no meu coração. Eu ignorei, eu não ouvi, eu não quis saber disso. E aí ele deixa claro: no final da vida você vai se arrepender de fazer isso. Você vai se arrepender de não ter escutado e guardado a disciplina. Versículo 15: beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Abrigue-se sempre com as suas carícias. O que tá falando aqui, gente? Ele começou o capítulo falando da imoralidade, da traição, né? De um homem com outra mulher, tá? A gente pode também usar o exemplo de um homem e de uma mulher com um homem, mas aqui está sendo um pecado de um homem com uma mulher. Então, a traição de um marido com a esposa, ou a traição do marido pela esposa com uma mulher adúltera. Então ele narrou tudo isso pra gente. Agora ele tá falando: fique na sua casa, beba a sua fonte de água, não dê a outros. O que é isso? É água? É a água em si? Não. Valorize a sua casa, valorize a sua família, a família que você construiu, a casa que você tem. Aproveite, cuide bem disso. Não dê a outras pessoas, não deixe largado, mas seja cauteloso, seja cuidadoso com a sua família. Cuide deste bem precioso, que você encontre saciedade na sua esposa, que você encontre saciedade no seu marido. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 20: meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão distantes dos olhos do Senhor e ele considera todas as veredas. Não, aqui é uma pergunta, né? Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão distantes dos olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Ou seja, por que você vai errar se esse caminho está longe de Deus? Se esse caminho não pertence a um caminho que agrade o coração de Deus, então por que você vai por ele? Versículo 22: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Então, o que Deus está alertando aqui, gente? No capítulo 5, que é bem curtinho, mas é muito profundo. Ele está nos alertando o seguinte: não caia no caminho do pecado. Ele não vale a pena. É um caminho que não agrada a Deus. E aqui Deus está deixando claro as consequências que uma vida de pecado te traz. Então
Então a consequência de morte espiritual, de sofrimento, de dor no final da sua vida, são promessas que se cumprem, tá, gente? São promessas que se cumprem, inclusive fisicamente, tá? Que geram a morte espiritual depois da sua morte física, então te levam para o inferno. E aí ele diz: não vá por esse caminho, porque esse caminho está longe dos meus olhos. Esse caminho não foi o caminho que eu preparei para você. Não traia a sua mulher, valorize a sua família. Não traia o seu esposo, valorize a sua família. Ah, mas o meu esposo fez isso. Ai, mas minha esposa fez isso. O foco é: você não tem que fazer as coisas por conta de outras pessoas. As coisas que você faz são feitas porque agradam ao Senhor. Ponto. Mas minha esposa, Deus te justifica. Mas meu marido, Deus te justifica. Apenas faça o que é do agrado de Deus. Agrade, busque agradar apenas o coração de Deus. Se afaste do mal, se afaste do pecado. E não deixe que nenhuma ladainha, que nenhum convencimento te leve para esse caminho que foge do caminho que é a vontade do Senhor. Esse capítulo é lindíssimo, muito profundo. Traz o ensinamento de valorizar a sua família e a sua casa. E mais uma vez fala pra gente guardar a sabedoria no coração e buscar andar por veredas retas que agradem ao Senhor, sempre em primeiro lugar. Então, maravilhoso. Espero que tenha falado com vocês assim como falou comigo. No próximo vídeo vocês me verão com essa roupa, porque eu vou gravar ele agorinha mesmo, que é o capítulo 6 de Provérbios, porque eu tô um pouco corrida, mas absorvam a mensagem, tá? Um beijo enorme no coração de vocês. Se você deseja um vídeo personalizado de ASMR, clica no primeiro link da descrição, preencha o formulário que eu vou entrar em contato com você por e-mail, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, meditem nessa palavra, orem, tenha seu momento de intimidade com Deus, porque isso não se terceiriza, isso é algo muito íntimo, é você e Deus, só, tá bom?